Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, irmãos, irmãs, amigos, amigas, inscritos e ainda não inscritos no nosso canal Mensagem da Última Hora. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se para poder receber todas as notificações de postagens que fazemos neste canal, de conteúdos que têm o objetivo de nos preparar, alimentar a nossa alma e nos preparar, através da palavra de Deus, para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa série Você Crê na Bíblia? E neste vídeo, nesta oportunidade, nós vamos falar a respeito da promessa de salvação. Nós vimos que no início, o homem, Adão e Eva, viviam ali no Jardim do Éden, no paraíso, mas a partir de uma escolha errada, eles escolheram ouvir a serpente, escolheram alimentar-se daquela árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a serpente, um animal, um ser vivente que não existe mais. E Eva teve ali, como dissemos anteriormente, um relacionamento íntimo com esta serpente, o que gerou dentro dela uma semente, gerou dentro dela Caim, e ela deu a conhecer-se, né, para Adão posteriormente, que veio a gerar uma outra semente, Abel. Então, a partir desse acontecimento, eles foram expulsos do paraíso de Deus. Eles perderam o direito de viver no paraíso de Deus, no Jardim do Éden. Então, fisicamente, como houve esse ato físico, fisicamente eles deixaram de estar sob bênção e passaram a estar sob maldição. Eles levaram a sua condição humana, carnal, o corpo físico, à maldição. Os dias passaram a ser contados. A Bíblia relata que Deus deu ordem que a partir de então, os filhos que Eva teria seriam gerados com dor. Ela passaria por dores para gerar filhos. Seria um ato sofrível, um sofrimento. Adão teria que trabalhar, sofrer também, para conquistar o seu alimento diário, para si, para Eva, para os filhos. Então, eles passaram a sofrer fisicamente, passaram a estar sob maldição. E ainda mais, uma maldição ainda maior, porque não seria somente trabalhar, não seria somente gerar filhos com dores, mas teriam que enfrentar a morte. Como a Bíblia diz, tu és pó e ao pó voltarás. Então, uns vivem mais, outros vivem menos, mas esse corpo que tanto nós cuidamos e desejamos estar bem bonitos, né? Belos, bem cuidados, e damos tantas coisas para esse corpo físico, mas mais cedo ou mais tarde ele vai para o pó. E não tem como fugir desta lei, disto que que começou a acontecer lá no Jardim do Éden. Foi uma ordem. Você é pó e vai voltar ao pó a partir do pecado. Então, eles estiveram sob esta maldição a partir de então. Mas Deus, por sua infinita graça, o amor ágape de Deus, esse atributo de Deus, né? E eles passaram então a contar com dor, com doenças, começaram a ficar doentes. A partir de então houve início de tudo. Mas Deus tem os atributos de curador, ele tem os atributos de libertador, e ele tem o atributo de amor ágape. O amor ágape é um amor que, acima de todas as coisas, ele resgata
o que o homem tem dentro, que é a alma, que é o mais importante, né? Então Deus, através do seu amor ágape, nos deu uma esperança de salvação, de resgate, para que nós possamos então viver de acordo com a sua perfeita vontade, conforme o conceito de salvação que nós vimos lá no primeiro vídeo. O que é a salvação? Nós vimos isso no nosso primeiro vídeo. E isso está relacionado com essa promessa de Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Qual é a promessa de Deus? Que Deus deu de promessa lá no início, lá em Gênesis. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta promessa de Jesus aqui, essa promessa de Deus aqui, melhor dizendo, é a promessa da vinda de um redentor para pagar o preço pelo pecado do homem e dar a este homem a salvação, que é a vitória sobre o mundo, a vitória sobre a carne e a vitória sobre o diabo. Então esta promessa foi dada lá atrás, a promessa da vinda de um redentor, de um salvador. Ele viria, Deus enviaria uma forma de a humanidade ser salva. E vamos ver depois, no decorrer aqui da nossa série, quem é esse Salvador? Quem é esse Redentor? Quem é este que viria e feriria? E daria que traria o extermínio para a obra desta serpente, a obra do diabo, a obra de Satanás. Ele resgataria, da mesma forma que houve esse pecado, através de sangue, de mistura de sangue, ele viria e através de sangue ele resgataria as almas perdidas até então e as que viriam posteriormente. Mas vamos em frente aqui. Então, cada mensageiro de Deus que veio após esta promessa, ele apontou para esta promessa de salvação. Todas as profecias que houveram no Antigo Testamento apontam para esta promessa de salvação. Todos os profetas, todos os mensageiros apontaram para esta promessa. Houve alguns momentos de salvação? Sim. Se nós olharmos ali, ainda em Gênesis, né, quando o mundo foi destruído no dilúvio, houve salvação ali. Houve salvação, porque Deus, através do profeta Noé, pregou uma mensagem de salvação, porque Deus desejou exterminar com o ser humano. Deus desejou acabar com tudo. Só que ele olhou para baixo e viu, olhou para a terra e viu Noé, um homem justo. Então ele disse, olha, Noé é um homem justo, eu amo a obediência de Noé, eu vou salvá-lo e vou salvar todos aqueles que escolherem ficar com Noé. Do mesmo jeito que Noé fica com a palavra. Noé é um justo, ele me obedece, então eu vou salvar Noé e vou salvar todos aqueles que ouvirem a mensagem que eu vou enviar através de Noé. E aí, certamente você conhece a história de Noé, construiu a arca, e aqueles que ouviram, e resumiu-se a sua família, né? Aqueles que ouviram permaneceram então salvos. E os demais que não ouviram a mensagem de Deus através de Noé, morreram. Então ali foi também uma salvação. Mas Deus permaneceu com essa promessa de que alguém viria, e que ele enviaria através deste, vamos dizer neste ponto aqui, deste ser, a salvação perfeita. Porque nós vimos, se nós analisarmos a Bíblia, vamos ver que no decorrer dos tempos, até que houve a realização, né?
o acontecimento deste sacrifício perfeito, né? Havia ali no Velho Testamento o sacrifício de cordeiro, né? Os pecadores levavam os cordeiros, os cordeirinhos inocentes. A Bíblia relata a condição que devia estar aquele cordeirinho, né? Aquela ovelhinha, aquele cordeirinho. E ele inocente, não devendo nada, ele tinha ali aquele processo pelo qual ele passava, e ele tinha que morrer, e o pecador ficava ali com a sua mão sobre ele, para a expiação do pecado, para a expiação dos seus pecados. Ele veio arrepender-se e ficava com a mão ali sobre aquele cordeirinho, enquanto ele morria, espargindo o seu sangue, naquele sofrimento, e aquele pecador, sabendo que aquele cordeirinho não lhe devia nada, não merecia estar naquela condição ali, mas aquilo era para a expiação, aquilo era para o arrependimento, para causar arrependimento nos pecados cometidos por aquele pecador, né? Aquele sacrifício que era feito ali no Velho Testamento. Mas Deus tinha a promessa de enviar um sacrifício perfeito para resgate de uma vez por todas de toda a humanidade, né? Dando fim, portanto, a este sacrifício dos cordeirinhos propriamente ditos, né? E vamos ver isso no decorrer desta série aqui. Então, antes do drama da crucificação, toda a revelação divina de Deus, toda vez que Deus enviava uma mensagem de salvação para o povo, né, Deus apontava para o dia em que o Messias viria e faria esse resgate, essa remissão perfeita do homem, né? Isso aconteceu até a vinda de Jesus. Após a vinda de Jesus, o sacrifício perfeito, a crucificação, onde ele derramou seu sangue inocente, e aí por fé nós podemos ser libertos do pecado original, da morte, do pecado, né? A partir de que houve esse sacrifício, então nos últimos 2000 anos, ou seja, depois que houve esse sacrifício, Deus continuou falando através de mensageiros, através de profeta, e agora, só que agora, toda revelação divina aponta para o Calvário. Então veja você, e é muito importante você gravar isso, porque em breve nós vamos falar a respeito de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, e você compreendendo esta citação aqui, vai ficar mais fácil para você compreender Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Deus, até que veio Jesus, todas as mensagens que Deus enviou através de profetas, através de mensageiros, ela apontava, a mensagem de Deus apontava para a vinda do Messias, para a chegada de Jesus. A partir de que Jesus chegou e houve o sacrifício perfeito, a crucificação, então todas as mensagens de Deus enviadas através de mensageiros e profetas passaram a retornar, a trazer de volta a fé para o sacrifício, para o Evangelho de Cristo. Amém? Esperamos que fique claro isso para todos nós, né? Deus enviou mensageiros, enviou profetas, anunciando que Jesus viria. Depois que Jesus veio, então Deus continuou enviando mensageiros e profetas, mas a mensagem desses mensageiros e profetas foi para mostrar: o Messias já veio, a salvação já houve, o sacrifício já ocorreu. Então a sua fé, a nossa fé, a minha fé deve ser retomada ao princípio de todas as coisas, ao sacrifício de Jesus. E isso nós vamos ver aqui no próximo vídeo, se torna uma batalha na nossa mente. Mas vamos em frente aqui. Então, a salvação. Para quem é a salvação? Esta libertação do pecado, a libertação da morte espiritual. Ela é para os filhos de Deus que recebem a fé,
A fé para crer no Cristo, em Deus, para crer no sacrifício perfeito por Deus através do corpo chamado Jesus. Sacrifício que viria por nós, né, em nosso favor, sacrifício que compreendeu morte, sepultamento e ressurreição. Então, cada mensageiro, prezados irmãos, que vem, os que vieram, tiveram a responsabilidade de mostrar aos filhos e filhas de Deus o verdadeiro caminho da salvação. Os que vieram depois de Jesus continuam com a mesma responsabilidade de liderar os verdadeiros filhos e filhas de Deus ao caminho da verdadeira salvação. Ao contrário de Satanás, que por meio de seus mensageiros, porque ele também tem mensageiros, conduz milhões ao caminho da falsa religião, né? Da falsa doutrina, cujo resultado são os caminhos da morte, conforme Provérbios, capítulo 14 e versículo 12. Agora, ao operar pela graça, a nossa própria salvação com temor e tremor diante de Deus, nós devemos lembrar, prezados, que a árvore do conhecimento do bem e do mal ainda está hoje no jardim de Deus. E o que é o papel hoje desta árvore, desta serpente, do diabo, através dos seus mensageiros? Qual é o papel desta linha de mensagem, de evangelho hoje? O evangelho de Satanás é o mesmo de antes. É o tentar adicionar ou tirar da palavra do Senhor. O trabalho do inimigo, de Satanás, do diabo, não mudou, permanece, né? E à medida que nós vamos nos aprofundando no nosso estudo a respeito de salvação, nós devemos manter na nossa mente, né, que o homem não viverá somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4 e versículo 4. Né? Devemos estar atentos a isso. A nossa alimentação ela não deve ser somente com alimento físico, mas nós temos que nos alimentar também da palavra de Deus. Agora, nós ainda temos a decisão. Quem ouviremos? Da árvore da vida? Do Evangelho de Jesus Cristo através dos seus mensageiros? Ou da árvore do conhecimento do bem e do mal através dos mensageiros de Satanás? Vamos, no decorrer desta série, pensarmos a respeito de como podemos identificar o que é Evangelho de Deus, Evangelho da árvore da vida, né? E o que é o Evangelho da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, Zacarias, o pai de João Batista, profetizou sobre o futuro ministério de seu filho, de João, dizendo: "E tu, filho, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás perante a face do Senhor para preparar os seus caminhos." Então, ele foi o precursor, o que veio antes da primeira vinda de Jesus, para dar conhecimento da salvação ao seu povo pela remissão dos seus pecados. Lucas, capítulo 1, versículo 76. João Batista, portanto, foi enviado para apontar as pessoas para a direção certa, para dar conhecimento da salvação, para anunciar que Jesus era a promessa de salvação, indicada lá em Gênesis, conforme já vimos. E não de acordo com o credo de uma igreja, de uma concepção humana, que estava acontecendo naqueles tempos, uma continuidade do evangelho de Satanás, misturando, conforme acabamos de ver, adicionando ou tirando da palavra de Deus, né? E aí se tornaram organizações religiosas, credos de igrejas, concepções humanas, mas João Batista veio para mostrar que o resgate perfeito viria através de Jesus, através da palavra de Deus, né? Então, pela graça de Deus, isso é o que o nosso Senhor Jesus fez. Ele, por sua graça, pela graça, se colocou na semelhança de carne pecaminosa conosco, assumiu todos os pecados, morreu
derramando sangue inocente para expiar nosso pecado, como acontecia com os cordeirinhos até então. Ele ressuscitou, redimiu, e nesta remissão ele nos deu a salvação como filhos e filhas caídos de Adão e nos trouxe de volta para ele mesmo, ou seja, houve o cumprimento de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Agora, isso naturalmente deu sequência e continua dando sequência hoje a uma grande batalha. E é sobre o que nós vamos nos falar no nossa próxima oportunidade, no nosso próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para receber as notificações de todas as novas postagens que fizermos aqui no canal. Por agora, vamos ficar por aqui. Nos falamos em breve no próximo vídeo, quando vamos tratar da grande batalha. Um abraço e até breve.